Daí, pessoal, mais uma resolução. No início de certa rodada de um jogo disputado apenas entre Marcos e Lucas, Marcos tinha 2/5 do número total de fichas e Lucas tinha a quantidade restante. No final dessa rodada, Marcos tinha 1/4 do total de fichas e Lucas tinha a quantidade restante. Se nessa rodada Marcos perdeu 9 fichas, então o número de fichas de Lucas no final dessa rodada era igual a... Bom, um exercício bem interessante, bem bacana, que necessita e é interessante que se faça a organização, um esquema que represente a ideia do exercício, para então organizar esse exercício e poder estabelecer o princípio resolutivo. Então, esta situação do jogo aí se divide em dois momentos. O primeiro momento é o início do jogo, e depois o final do jogo ou o final da rodada. Então, início da rodada, final da rodada. No início da rodada, o que ele me diz? Que o jogo era disputado apenas por Marcos e Lucas, e Marcos tinha 2/5 do número de fichas. Então, aqui eu tenho Marcos com 2/5 das fichas. E aí diz que o Lucas tinha a quantidade restante. Então vou colocar aqui, ó, Lucas tinha o restante. Pô, o que é o restante? Se 2/5 é do Marcos, o restante 3/5, né? 2 de 5, 3 de 5. Então Lucas 3/5 das fichas. Ok. Aí isso no início do jogo. No final do jogo, no final da rodada, o que aconteceu no final? Aconteceu que o Marcos ele ficou com 1/4 das fichas. Tá aqui, ó. No final, Marcos tinha 1/4 das fichas. 1/4 das fichas. E o Lucas ficou com o restante. Bom, aí o restante, né, de 1/4, 3/4, é o que completa o inteiro. 3/4 das fichas. E esse exercício diz que nessa mudança aqui do início para o final, aconteceu que alguém perdeu. O Marcos perdeu 9 fichas. Dá para ver que é o Marcos, né, porque ele tinha 2/5 das fichas, ó. E agora ele tem só 1/4 das fichas. Então ele tinha mais da metade, quase a metade das fichas aqui. E agora aqui só tem 1/4, só 25%. Então realmente houve para ele aí uma perda. E essa perda em termos absolutos, em termos de quantidade, são 9 fichas. Então Marcos perdeu 9 fichas. Ok. Então eu tenho que pensar assim, ó, qual é a fração que corresponde a essas 9 fichas que o Marcos perdeu? Bom, mas aí é tranquilo, né? Ele tinha 2/5, ficou com 1/4. Então 2/5 menos 1/4 representa aí a fração de perda. Então eu vou fazer isso, ó. 2/5, fazendo essa parte aqui, ó. Vou botar assim, ó, perda de Marcos, para ficar bem explicadinho, tá? O que é a perda de Marcos? 2/5 das fichas, vou botar 2/5 das fichas, do total de fichas, né? Menos o que ele ficou, 1/4 das fichas. Claro, né? Isso parece justo. Se eu pego aquilo que eu tinha e diminuo com quanto eu fiquei, eu vou calcular o quê? O quanto eu perdi. Imagina isso em dinheiro. Se eu pego o que eu tinha em dinheiro e depois diminuo do quanto eu fiquei, o que eu calculo? Quanto que foi gasto. Então aqui é a mesma coisa, é quanto que o Marcos gastou de fichas, ou seja, quanto ele perdeu no jogo. 2/5 das fichas, lembra que esse D aqui, ó, ele tem um sentido multiplicativo, né? Então aqui é vezes.
Então, é 2/5 vezes o número de fichas que eu não sei. 2/5 vezes x, dá para dizer que isso é 2x sobre 5, ou 2/5 de x. Aí, menos 1/4 das fichas é 1/4. Esse das aqui, ó, também tem sentido multiplicativo. 1/4 vezes x. Isso é o mesmo 1 vezes x, x sobre 4. Então, se eu resolver isso, eu encontro a fração de perda. MMC entre 5 e 4 é 20. 20 divide por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 8x menos 20 divide por 4, 5. 5 vezes x, 5x. 8 menos 5, 3. 3x sobre 20. Aqui, rapidamente, ó. 20 divide embaixo, divide por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Depois 20 divide aqui por 4, divide embaixo, dá 5. 5 vezes x, 5x. 3x sobre 20. Então, esse 3x sobre 20 significa a fração de perda. Então, dá para dizer que 3x sobre 20 equivale à perda, ou seja, equivale às 9 fichas de Marcos. Aí é só isolar esse x, né? Esse 20 vem para cá, ó, multiplicando, fazer bem devagar. 3x igual a 20 vezes 9. E esse 3 agora vem para cá dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 20 vezes 9, divide por 3. Simplifico aqui 9 por 3, que dá 3. E aí obtenho x igual a 60. Então, esse 60 aqui, ó, é o total de fichas. Lembra que o total eu atribuí aqui, ó, x para total. Sendo assim, se eu tenho o total de fichas, a pergunta é o número de fichas que Lucas ficou no final. Ora, Lucas ficou no final aqui, ó, com 3/4 das fichas. Então, eu vou calcular 3/4 do total, que é 60. Lembra que esse D aqui tem um sentido multiplicativo. Isso é o mesmo que 3/4 vezes 60. Dá para dizer que é 3 vezes 60 divide por 4. Posso aqui fazer uma simplificação, uma divisão. Ó, 60 por 4 dá 15. Isso é o mesmo que 3 vezes 15. E aí 3 vezes 15, 45. Portanto, Lucas ficou aí com 45 fichas. A alternativa é A. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua com a tua preparação. Fica meu forte abraço e até a próxima.